Como parte desse culto, eu e você estamos aqui nessa manhã para cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxemos a nossa família, nossas crianças, para dizer: ó quão bom Tu és. Dentro de todas as bondades que nós temos experimentado como família Sal da Terra, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um grupo que já tem se movimentado desde a pandemia, um grupo de mulheres que compreenderam o que o apóstolo Paulo fala na carta que a gente começou a estudar essa semana. Eu queria ler os 2 primeiros versículos que nós lemos nessa manhã, essa semana, nessa manhã. Eu queria que você abrisse a sua palavra, ligasse ou abrisse, em Romanos, no capítulo 1, onde nós vamos ver o apóstolo Paulo se apresentando como um apóstolo, um servo, um homem que recebeu o apostolado de anunciar Jesus, o Cristo. Porque é isso que a igreja hoje tem que crescer nesse entendimento. O Jesus que se tornou o Cristo. E hoje, quando você diz, eu sou uma cristã, ou um cristão, você está dizendo para a humanidade que você entendeu que Jesus evoluiu no seu coração, na sua fé, o poder de se tornar uma cristã, um Cristo aonde quer que você esteja, amém? Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido. Eu sinto esse mesmo chamado, eu sinto esse mesmo amor de Deus para com a minha vida. Eu me sinto totalmente escolhida por Deus para viver o que eu vivo. E essas mulheres também se sentem assim, de forma que esse grupo tem que se compromissado semanalmente de se ajudarem mutuamente, de exercer uma fé mútua, para a gente crescer nessa palavra juntas. E a gente, como escolhidas do Senhor, anunciar isso de uma forma muito agradável. Comunhão. A gente tem sempre uma casa na terça e na quinta nos esperando. E muitas vezes o grupo é grande. Eu falo assim, gente, a irmã hoje teve muito trabalho. Nós somos um grupo grande. Mas que a gente também entendeu que a gente não podia ficar só na casa. A gente usa hoje uma ferramenta poderosa que você tem lá na sua casa, na sua mão, que você poderia usar também, chamada internet, rede social, para fazer o que o apóstolo Paulo fez aqui nesse próximo capítulo que eu vou ler. Nós somos um grupo hoje que alcança os Estados Unidos, Canadá, Argentina, Inglaterra, todos os estados do Brasil. Eu acho que o Acre ainda não tem, né? Lá, ainda não tem. Mas a gente tem tido esse privilégio de, como escolhidas do Senhor, traduzindo aquilo que o grupo foi batizado como cartas de amor. Sabia que é um dos nomes que a palavra de Deus te deu? Nós somos escritas, somos cartas escritas com esse amor que mudou o nosso entendimento. E Paulo diz assim no verso 2: este evangelho foi prometido há muito tempo pelos profetas. É a boa nova a respeito do seu Filho, que tomou a sua forma humana, tendo nascido da linhagem e da descendência de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder ressurgindo dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, você tem que entender como igreja que você morreu por uma natureza carnal e ressurgiu nesse poder do nome de Jesus Cristo para ser alguém que anuncia com uma boca de esperança que nós não somos mais aqueles que andavam em trevas. Então as nossas roupas traduzem luz, a nossa boca traduz luz, a nossa forma de engajar com a sociedade tem que trazer luz, tem que trazer Cristo. Então eu queria que a congregação aplaudisse algumas delas que estão aqui, inclusive vestidas com um projeto que elas vão anunciar. Quero que você aplaude essas mulheres que tem... Vem meninas! Tem...
E ela vai, com certeza, elas estão assim para isso. Calma, pastor. Deixa nós. Tem mais alguém aí vestida? E hoje esse grupo tem um conselho que ele é liderado pela Lala, pela Silvinha, Andréia. Nós somos um grupo de mulheres que entenderam que elas podem nos dirigir para tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no coração delas. E elas vão falar agora dessa experiência maravilhosa. Temos 2 novidades para apresentar para a congregação. Graça e paz, irmãos. É um privilégio a gente poder repartir com toda a congregação um pouquinho do que nós estamos experimentando nesse grupo, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho. Eu queria mostrar um vídeo da nossa inserção no bairro Marilisa, porque nós entendemos que atrás da congregação, aqui atrás da congregação, nós temos um bairro com necessidades que todos nós podemos estar oferecendo para eles. Então, mostra um pouquinho do que a gente viveu aqui no Jardim Marilisa no sábado passado, Daniel, por favor. Pode pôr o áudio. Participado, achei muito importante essa oficina, essa reunião que elas abordaram. Aprendi muita coisa, inclusive sobre as receitas, sobre fazer as florzinhas, adorei. E o que mais me chamou a atenção foi a nossa conversa, né, que a gente teve com o Tiago. Adorei, achei muito importante porque esse tempo atrás eu debati muito sobre essa questão das redes sociais e das pessoas não saberem mexer nas redes sociais. Adorei, achei muito importante eles terem abordado esse tema. Meu nome é Joana, eu participei hoje da oficina realizada pelo projeto Cartas Vivas de Amor. E o que mais me tocou foi ver a unidade dessas mulheres que estão dispostas a fazer a diferença na vida de outras mulheres. E assim, hoje elas fizeram a diferença na minha vida, através de cada ensino, através de cada momento que nós aprendemos aqui. E realmente eu pude sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus, o melhor que elas deram e que eu pude receber. E assim, eu creio que eu também sou uma carta viva que vou levar esse amor, esse amor de Deus para outras mulheres também. Amém. Essa foi a nossa primeira inserção aqui no bairro e ela nos deu a habilitação para estar com parcerias com empresas, fazendo uma transformação social e no meio ambiente. Nós fomos procuradas por uma das empresárias que fazem parte do nosso grupo, pedindo para que a gente fizesse uma parceria com ela, porque ela não queria apenas apresentar para o seu cliente. Eu acho que a gente agora está falando para muitos empresários aqui.
Ela não queria ser mais um produto, mais uma mercadoria. Ela queria que a mercadoria dela tivesse propósito. Que a mercadoria dela fizesse algo de diferente na sociedade. Então, nós nos reunimos com o Tiago e elaboramos um plano para entrar no mundo secular com uma imagem que não fosse totalmente ligada à espiritualidade, mas que representasse a nossa espiritualidade. Então, o Tiago criou essa flor, que na verdade não é uma flor, são 3 cruzes. É uma cruz menor, com uma cruz média, ao contrário, e uma maior por baixo. Então, entre nós, batizamos Pai, Filho e Espírito Santo. Para quem está comprando, é uma flor. Além disso, nós escolhemos uma frase para colocar atrás da camiseta, onde coloca o número. E a frase diz que para viver o propósito requer passar pelo processo. Não é isso? Requer processo. Deixa eu só ler aqui, gente, para eu não errar, porque... Viver o propósito requer processo. Então, a gente fez essa parceria e toda a renda que ela obtiver com a venda dessa camiseta, ela vai reverter para o nosso projeto Cartas Vivas de Amor, para que a gente possa fazer mais inserções dessa que a gente fez no final de semana, profissionalizando essas mulheres do bairro, para que elas possam ficar em casa cuidando dos seus filhos, vendendo na internet, porque o Tiago ensinou como que elas fazem para criar uma empresa, para colocar na internet e vender o seu produto. E nós também nos comprometemos a comprar o produto que elas produzirem. Então, tem a venda, tem o cliente, tem o ensino e tem o propósito maior, que é resgatar a feminilidade dessas mulheres. Esse é a gente também tem um videozinho aí, né, Daniel, do lançamento dessa camiseta, que fez um barulho aí na sociedade de Goiânia. O celular da gente não parou de tocar, todo mundo querendo comprar a camiseta. É rapidinho, aquele que está a gente lá na escada, todas as mulheres, a pastora Lana vestida com a camiseta. Depois desse, Daniel, a gente fez esse barulho na cidade e eu acho que vai começar um movimento. E todos vocês fazem parte desse movimento. Porque se nós estamos aqui, é porque vocês estão nos apoiando com a gente aqui na igreja todo domingo, né? Inclusive com orações e com recursos. Agora eu vou passar para a Paula para falar do... Ali, olha, esse aí foi o dia do lançamento, as 2 empresárias, que é a Paula da Camélias e a Alessandra, que deram essa oportunidade para a gente estar mostrando a nossa cara agora na cidade de Goiânia, para inclusive encabeçar esse projeto de que Goiânia é a capital da família. Amém, irmãos? A Derby vai ler aqui um versículo rapidinho para nós. Pode falar. Irmãos, aqui em Deuteronômio 9:10 está escrito assim: o Senhor me deu as 2 tábuas nas quais gravou com o seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha dito, proclamado do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Então, vocês estão prestes a ver mulheres, 70, quase 70 delas, que acreditaram nesse versículo. Porque, irmãos, o marxismo, o cultural, acreditou nesse versículo. E eles invadiram as universidades. E aí, essas mulheres, elas se prontificaram num projeto que eu chamo de milagre, porque em uma semana elas levantaram versículos e conteúdo para um devocional. E nós, como editora, meu esposo está ali, nós sabemos que é um projeto que demora 6 meses para você levantar conteúdo. E isso foi exatamente em 5 dias. Então, esse projeto, ele saiu do meio do fogo. Saiu do meio do fogo. Porque teve mulheres ali que falavam, olha, eu não consigo escrever tanto, mas eu consigo escrever 1. E então, esse 1 era o tudo dela.
Então, esse devocional, que você vai saber agora como ele surgiu, ele também é você. É como aquela moça falou ali, agora eu sou uma carta viva. Nós, só nós mesmos, nós somos só essas 70 mulheres. Mas se cada um de nós comprarmos esse versículo aqui, irmão, esse versículo aqui, que é a escrita poderosa. Nós já temos testemunho desse devocional, antes dele ser lançado, de vida sendo tocada. Então, agora você vai saber um pouquinho mais. Então, vou passar aqui para a Paulinha. Há mais ou menos 15 dias atrás, por volta de 15 dias atrás, num dos nossos cafés de terça, que a pastora Lana estava com a gente, a Paula trouxe um sonho para nós. E ela vai falar um pouquinho disso, vai falar como que a gente produziu, como que a gente vai fazer, e depois eu finalizo. Vai lá, irmã. Bom dia a todos. Esse devocional, ele, na verdade, ele já está na minha vida há alguns anos, porque eu tenho o hábito de conversar com Deus através da escrita. E aí, quando nós estávamos lá reunidos, eu falei, Lala, essa manhã eu acordei e eu tive um sonho que todas as mulheres podem ter acesso. Homens também, viu, gente? Mas é porque, assim, eu trabalho diretamente com mulheres e o nosso grupo é para mulheres. Então, eu achei interessante a gente trazer, às vezes, uma ferramenta para ajudar essas mulheres a terem um momento com Deus, logo na sua primeira hora do dia. E aí, uma forma da gente trazer isso foi através desse devocional. E lá vocês vão encontrar alguns versículos bíblicos que fazem sentido para cada uma de nós. Em ganhar de presente, fazer o seu relato, né? O que aquele versículo bíblico trouxe para o seu coração. Essa é uma forma da gente se conectar com Deus de uma maneira muito íntima. É uma forma da gente colocar para fora as nossas emoções. A gente vê muitas mulheres aí fazendo devocional, mas está esquecendo de tratar as emoções, olhar mais profundamente tudo que tem lá no coração, sondar o coração, ver a intencionalidade de tudo isso. Então, aí surgiu nesse café essa ideia do devocional. Como as meninas falaram, a gente concluiu em 15 dias e ele já está rodando na gráfica. É um devocional que você, pequeno, é um pocketzinho que você pode colocar dentro da bolsa, com 180 páginas, onde você vai ter o contato ali com versículos inspirados por mulheres que têm buscado essa plenitude. Eu acho que o nome para esse devocional é plenitude. É um bem-estar, né, físico, emocional, espiritual, que você coloca ali no papel e pode, inclusive, presentear pessoas para despertar esse hábito de fazer o devocional diariamente. Então, surgiu no Cartas de Amor. Todos estão convidadas, inclusive mulheres, a participarem do nosso grupo às terças e quintas. Será um prazer receber todas vocês. E a previsão para a entrega do devocional é a partir do dia 10 de dezembro. Mas nós já estamos com a pré-venda, que ela lá vai falar aqui como que vocês podem já adquirir, inclusive para ajudar o projeto a custear esse material, para a gente começar. A gente está começando com 1000 tiragens, mas vai ser só o começo, né? Pretendemos até o final do ano reeditar aí algumas edições, tá bom? Só para dar mais uns detalhes, em 5 dias, mulheres ao redor do mundo inteiro escreveram suas reflexões para pelo menos 3 versículos. A gente gostaria de ler uma das reflexões de uma irmã nossa que perdeu sua filha de 19 anos com câncer em meados do ano passado e que anda com a gente desde 2020. Para que vocês possam entender que esse devocional,
ele não é simplesmente alguém que pegou um versículo, foi lá e fez uma reflexão. Esse devocional é a história de cada uma de nós. 65 mulheres colocaram o seu coração para explicar para vocês como Jesus tem sustentado, tem nos direcionado e tem nos ajudado a ser boca de Deus por onde a gente está passando. Então eu queria ler aqui um texto que é da nossa irmã Aissa. Eu quero honrar ela porque eu já li esse texto para 3 pessoas, e essas 3 pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos. Porque uma mãe que perdeu a filha de 19 anos não teve vergonha de colocar a sua dor, de expressar seus sentimentos, para que aquilo que ela passou possa ser revertido em glória na vida de cada uma de nós. Então eu quero ler aqui o que ela escreveu. Eu sei. A irmã. Irmãos do céu. Sem óculos, como que a gente faz, né? Isaías 5:2. Ela fala assim, o texto dela é Isaías 5:2. Desperta, desperta, veste-se da tua fortaleza. Eu achei lindo, escrevi num papel, preguei no espelho do banheiro 2 dias depois do dia 15. Irmã do céu. Vai abrindo. Vai. Dia 15 de dezembro, minha filha amada chegou da faculdade para passar o Natal e estava com fraqueza. Amanda foi diagnosticada com um câncer raríssimo e extremamente agressivo. Do nada, aos 19 anos, cursando o 2º ano da faculdade, sem nunca ter tido nenhum problema de saúde. E hoje, o céu é a eternidade com Cristo, fazem parte dos meus pensamentos diários, o que não acontecia antes. Minha maior ambição é estar lá e ver a face de Cristo, abraçar finalmente quem esteve comigo todos os dias, que me sustentou e me fortaleceu, quem viu minhas lágrimas e me abraçou, que me cercou com pessoas que representaram e ainda representam seu amor por mim, que me deu condições de continuar o cumprimento do meu propósito aqui. Aissa Ribeiro. Amém, irmãs? Então é sobre isso que a gente está falando aqui, que nós estamos contando com o apoio de todos vocês para a gente estar fazendo essa pré-venda das primeiras 1000 unidades do nosso devocional, que vai ser lançado no início de dezembro, provavelmente na Assembleia Legislativa, numa festa onde todos vocês vão fazer parte conosco, apresentando algo que foi produzido dentro da nossa comunidade. E em parceria com pelo menos mais umas 30 denominações, né? Porque o nosso grupo tem católicas e tem irmãs de outras denominações. Paulo Júnior podia vir aqui orar por nós, né? Aleluia. Bom demais. Eu queria reforçar, inclusive a camiseta vai ser vendida, né? E não é só para mulher, eu já encomendei a minha. Graças a Deus. Eu quero a preta, tá bom? Então você vê lá, M ou G, porque como vocês fizeram numeração às vezes feminina, pode ser G. Tem? Então tá bom. Então tá bom. 65 mulheres. Ô, Mano, vou falar uma coisa para vocês. Recebe o que está sendo compartilhado aqui. Não é um livro sendo lançado, não é o marketing de um produto, é o testemunho de pessoas que assumiram a responsabilidade de ser resposta, de ser palavra, de transformar sua vida, seus momentos, suas dores em virtude na vida dos outros. É esse o caráter, a natureza dessa congregação aqui. Pessoas que, em conhecendo o que Deus já deu, transformam isso em favor da vida dos outros. Saíram da posição de quem recebe, de quem toma, de quem quer mais, e entenderam o privilégio de traduzir
entrega, virtude comunicada e transmitida. Por isso que, se você pegar a camiseta, se der chance, você veste ela do avesso. A próxima edição dessa camiseta, nós vamos colocar a etiqueta dela nas costas, igual algumas crifes fazem. Tá bom? Então agora, intencionalmente, estou fazendo um apelo. Vocês colocam a etiqueta lá de fora, até maiorzinho um pouco. O povo que passou meio rápido aqui. É o seguinte: para viver o propósito, tem que viver o processo. Então a marca da camiseta é pró. Não há propósito sem processo. Sem processo é meta, é ideal. E nada frustra mais, nada deprime mais do que uma meta não alcançada, um ideal não atingido. Idealizações são a expressão mais dissimulada da nossa presunção e da nossa vaidade. Idealizações são a forma religiosa e social como a gente traduz nossas carências em objetivos. Falar devagar. Meta, ideal, é a forma dissimulada, religiosa e conveniente com que nós transformamos nossas carências em objetivos. No fim de tudo está a nossa satisfação e não o cumprimento do nosso propósito. É por isso que o Brasil é campeão mundial de depressão no mundo corporativo. Nenhum país no mundo produz tanta gente deprimida e produz tanto burnout no ambiente corporativo. Então, por isso você entende por que nós arrochamos a rosca aqui. Porque quanto melhor o padrão de vida, quanto melhor a condição sociocultural, quanto mais recurso a pessoa acumula, nesse ambiente que nós estamos vivendo, sem propósito, mas cheio de meta, objetivo, ideal, conquista, cada vez mais nós enfrentamos um ambiente depressivo, frustrante e oprimido. Por isso que a depressão hoje não cresce num ambiente de maior pobreza, ela cresce num ambiente de maior riqueza. Burnout geral, campeão mundial de depressão no ambiente corporativo. E campeão mundial em números absolutos de velhos deprimidos e dementes. Campeão mundial de burnout no meio corporativo e de demência na velhice. Olha o país que nós estamos construindo. Porque falta recurso? Não. Porque falta propósito. E por isso as pessoas são infantilizadas, porque não sabem sofrer os processos. Se ressentem, se milindram. Tá lá, ó. Manda um maiorzinho lá para o povo ver. Mas ficou bom esse trem, hein? Não, ficou muito bom. Graças a Deus. É bom quando você vê um trem bem feito, não é não? Fala a verdade. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Muito bom, viu, gente? Ó, tudo muito bom que você estuda aqui. Maravilhoso. Mas como você quer reunião de família, ninguém aqui vai levar isso assim. Não. Muito bom pela sua vida, Paulinha. É verdade. Você sabe o que eu estou falando. É porque você chegou aqui muito antes dessas meninas. É verdade. Muito antes. 15 anos. E muitas... 15 anos a Paulinha está aqui com a gente. E numa trajetória perseverante. Teve hora que você não andou num caminho, não. Aqui em Goiás a gente pode falar. Essa mulher teve hora que ela não andou num caminho, não, ela andou num trieiro. Não foi, minha irmã? Oi, querido.
Perseverança. Perseverança. Tinha hora que não dava para andar com os dois pés um do lado do outro, tinha que pôr um na frente do outro, tanto que o trieiro era estreito. Amém? Tamo aí, Paulinho, tá lá, ó. Pode subir, ver, ah lá, ó. Não, deixa lá em cima, volta, para cima, para cima, para cima. Aí, ó, viver o propósito requer, é condição, o processo. Muito bom, tudo iluminado, desenho do coração com a cartinha voando. Pensa um trem, revelação. Lá não, o tempo todo, aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse testemunho inspirador, renovador, que nos arranca, que nos move da comodidade, da contemplação, da mera devoção, e nos torna verdadeiros agentes de transformação onde o Senhor nos colocou. Obrigado pelo testemunho dessas mulheres, obrigado por essa ponte de relacionamento, de uma estrada de duas mãos, onde as pessoas vêm e vão, onde não há uma entrega meramente filantrópica, de benefícios, mas há um relacionamento de construção, de amizade, de inspiração. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. R$50. Pessoal, é R$50 o nosso devocional. Na pré-venda nós estamos com esse preço promocional e é um presente de Natal, né? Eu vou comprar para todas as minhas sobrinhas. Então, eu já comprometi com 10 exemplares para dar de presente de Natal. E você pode garantir o seu também, porque ele não é algo sem significado. Ele é cheio de propósito, amém? E vou colocar um desafio para vocês, artistas. Além da camiseta, nós vamos fazer um negócio lá. Guarda isso, leva lá para as artistas. Dobradura, desenho, para que nós possamos ensinar para os nossos filhos. Porque essa marca, ela remonta a uma marca que a gente carrega no coração e que a gente está aplicando em outros contextos, que ela lembra um papavento. Um catavento. Uma roda que não é um ventilador. O catavento, ele lembra um moinho. Quando você olha para um moinho e um ventilador, você pode confundir, porque a forma parece, mas a natureza é totalmente o contrário. Um ventilador, ele consome energia para produzir vento. E muitas vezes a nossa espiritualidade se tornou um ventilador. Ela está consumindo a nossa energia para produzir espiritualidade. Então, às vezes, nós estamos vivendo uma devoção que consome a energia do ser humano para produzir vento. Então, muitas vezes, a espiritualidade que nós estamos vivendo, ela não é espiritualidade. Ela é resultado de uma ação religiosa devocional. E o vento que a gente está sentindo, ele é artificial à custa de muito consumo de energia. Ele está drenando a energia dos povos para gerar, à custa de devoção, uma sensação de espiritualidade, mas aquilo é um vento forçado. Já o papavento, o catavento, o moinho, ele capta o vento que naturalmente sopra e transforma isso em energia de trabalho. Ele não consome energia de trabalho, ele produz energia de trabalho. Então, vamos transformar essa flor, mais do que uma flor, num catavento. O movimento que vocês estão fazendo, que é propósito, está captando, é sensível, se move com a menor brisa para produzir energia de trabalho, que é o que vocês estão produzindo, e nós vamos trazer na próxima versão a camiseta e o catavento, tá bom? Porque ele lembra um catavento, tá facinho de fazer um catavento a partir daí, e como engenheiro ele vai ser um catavento bom, porque não vai ser só de 4, ele vai ter um punhado de... Já viram lá, tá bom? Com o menor movimento de brisa, ele produz condição de energia de trabalho. Testificou aí? Vamos fazer um trabalho? Amém. E aí as crianças vão poder entender porque é isso que quer dizer lá, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, a gente capta o Espírito e transforma isso em energia. E então o catavento é um catalisador de processo, como uma roda d'água. Isso aí pode lembrar uma roda d'água. Já pegaram tudo, um moinho, um catavento. Amém? Então nós vamos lembrar isso, porque aqui é muito comum nas roças aí, a roda d'água, que ela capta um movimento e transforma aquilo em condição de trabalho. Então essa é a imagem que a gente quer ter
dessa figura aí potencializada, amém? Só para tirar uma dúvida, algumas perguntas que eu recebi ali no fundo. Você vai tirar a foto no banco, com o banco aberto, do QR Code, fazer a transferência da quantidade que você quer adquirir para poder receber depois. Você vai passar o Pix, vai guardar o comprovante no seu Zap aí, e aí na hora que chegar o devocionário aqui na próxima semana, a gente entrega isso. Olha lá, quando é que vai estar aí? Dia 10? O lançamento é dezembro. Mas quem quiser comprar, guarda o comprovante e depois vai receber. Não precisa não, só guardar. Um ótimo presente pro Natal, para você dar pros amigos, tá bom? Pô lá na sua empresa, já manda fazer um carimbo bom, carimbo bem feito, arrumado, bonito, já com a dedicatória para você meter lá na contracapa, como presente lá da sua empresa, no seu escritório. E até para você poder contar a história, falar, eu conheço o pessoal que fez isso aí, as amigas, e é gente da nossa relação, e tudo que está sendo falado aí é de verdade. Então tá aí um ótimo presente para você. Eu acho que 1.000 vai ser pouco, tá bom? Porque isso é um ótimo presente para você distribuir lá, agregando valor ao seu trabalho lá, amém? Eu queria compartilhar algo, nós temos aqui 20 minutinhos para encerrar essa reflexão, estamos sendo ministrados aqui o tempo todo, e ele vai tomar um susto aqui, depois se os outros quiserem ficar aí, Mateus, Rafa, quiser ficar aí para depois, na próxima reunião, a gente teria mais tempo, mas nesse momento agora eu queria chamar o Bruno. Vem cá. E aí você vai entender por quê. Porque eu estou chamando você, porque num certo sentido, por que eu estou chamando o Bruno? Porque como o nosso tempo aqui é curto, para a gente concluir, né? E ele já está com o motor quente, porque foi ele que foi ministrando aqui, então você já está pré-aquecido. E ele está pré-aquecido em duas áreas. O Bruno faz um trabalho maravilhoso na área do atendimento emocional psiquiátrico. Então ele é médico, especializado na área de psiquiatria, ele atende, faz esse tratamento. E o Bruno também faz um trabalho que eu confesso assim, eu me senti assim até meio... Sabe quando você sente orgulho de um amigo assim, você fala assim, rapaz, privilégio ser amigo do cara. E ele vai contar rapidinho aqui. O Bruno, ele trabalha numa área que eu nem imaginava que existia. Alguns dias da semana, tem um dia marcado lá, ele sai acompanhando uma viatura para atender, né, para fazer um socorro aleatório de pessoas em condição de vulnerabilidade grave na rua. Conta um pouquinho aí, para a gente poder entender o contexto que eu quero compartilhar aqui. Bom dia de novo, né? Susto. Eu acho que é bom você contar isso aqui, porque muita gente nem sonha que um negócio desse acontece. Recebe isso no seu coração. Aí você vê esse cara bonito, arrumado, elegante, tudo certinho, e você fala, rapaz, o que com um cara desse, formado em medicina, teologia, o cara multiformação, transita aqui, certo? Come carne de terceira só quando quer, o cara assim, entendeu? É porque a pessoa tem que entender isso. Agora fala, Bruno, onde é que você está enfiado, meu irmão, espontaneamente? A gente tem um trabalho do SUS, né? Quem é médico deve ter escutado, que chama consultório na rua, né? Que a gente faz um trabalho em Aparecida, Aparecida de Goiânia. A gente entra num carro normal e sai rodando o município atrás de pacientes em situação vulnerável, né? Paciente que não tem um documento com seu endereço, mora na rua, e também com as prostitutas, né? Então a gente aborda esses pacientes, cuida, tenta encaminhar ele, fornecer documentos e dar um apoio na relação da saúde, e principalmente da saúde mental. A gente sabe que esses pacientes em sofrimento, em situação de rua, eles estão em sofrimento mental, né? Então a gente tenta dar esse apoio para esses pacientes, e é uma situação assim que a gente não imagina, meus irmãos, não imagina mesmo. Eu levei um susto mesmo, porque no meio dos bairros com casas boas, a gente encontra casas em situação assim totalmente descobertas, morando 10, 12 pessoas em situação assim
Você não imagina, com cocô no chão mesmo, evacuando no chão mesmo. E assim, e passa desapercebido os nossos olhos, né? E são pessoas do nosso meio, que são do nosso meio, a gente vê, às vezes a gente menospreza, tem um preconceito sobre, às vezes, quem é usuário de droga, quem é usuário de álcool. E esses pacientes, eles estão nessa situação porque muitas vezes, é a frase que o Paulo Júnior usa, que eles não encontraram o irmão. E aí a gente passa desapercebido nessa situação. Tem até um caso, Paulo Júnior. Fala aí. Um senhor que a gente encontrou, ele tem 82 anos. Meu Deus. Foi num bairro de Aparecida, eu não sei o nome, é um loteamento novo. Tem umas casas lá. E tem uma casa antiga lá, umas paredes. Não dá pra nem chamar de casa. Umas paredes levantadas lá. E esse senhor, ele tem 8 filhas. Nenhuma filha adotou ele. Ou seja, todas sumiram. A gente não tem contato. A gente entrou no Ministério Público tentando achar os dados da família. Eu fiz um relatório pedindo pro Ministério Público para encontrar a família daquele senhor. Ele mora com 82 anos sozinho. A única cobertura da casa dele é uma folha de eternite em cima dele. Os únicos amigos dele são 3 cachorros. Eu nunca vi amigos tão fiéis como aquele cachorro, porque a gente pega ele para levar fazer um exame. Aqueles cachorros correm 10 quarteirão atrás dele. Aí o povo que dava comida para ele começou a parar de dar comida. Por quê? Porque ele dava metade pro cachorro. Mas eu falei, meu irmão, se ele... São os únicos amigos dele. Ele falou para mim, doutor, eu sempre vou dividir com eles, porque eles são a minha companhia. E esse senhor, ele já trabalhou... já foi concursado, mas pela condição de vida também, sofrimento mental e o abandono do idoso, esse senhor está lá, deitado num colchão molhado, sem crítica, insight certo sobre a sua doença, sobre o seu sofrimento. E a única coisa que ele fala para mim são 2 frases. Ele aborda todo mundo com essas 2 frases. Ele olha para a gente e fala assim: você está preparado para Jesus voltar? Ele entrou no carro esses dias com a equipe, a gente tem uma psicóloga, uma assistente social, um motorista. Ele entrou no carro e ficou o maior climão, porque ele olhou de um para um bem sério assim: você está preparado se Jesus voltar amanhã? Daí eles, não sei. Começaram a ficar em dúvida, né, pessoal? Eles começaram a ficar em dúvida se eles estavam preparados se Jesus voltasse. E a outra questão que me gera uma tristeza profunda no coração é que ele olha para mim e fala assim: não fica velho, eu quero morrer. Essa vida aqui não vale a pena. Então é uma situação que tem me constrangido muito. Tem me levado a um lugar assim de muita reflexão sobre quem nós somos. E é por isso as músicas que a gente escolheu hoje. O tipo de sociedade que a gente está se transformando. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Porque nós estamos falando de uma das maiores concentrações de fé cristã da humanidade. A fé de Goiânia, a fé do Brasil Central é cristã. Provavelmente você não vai encontrar esse nível de indiferença e insensibilidade em outros tipos de confissão religiosa. Você não vai encontrar isso no meio muçulmano. Você vai encontrar mais solidariedade. Você não vai encontrar isso no meio budista. Você vai encontrar mais solidariedade. Você não vai encontrar isso no meio hindu. Você vai encontrar mais solidariedade. Mas nós estamos produzindo isso exatamente no meio daqueles que falam em nome de Deus, mas não conseguem apresentar Deus como Pai. Porque não vê o outro como irmão. Irmãos, nada é mais desesperador quando você acerta no Deus e erra no Pai. Era preferível você errar no Deus e acertar no Pai. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Então não acerta no Deus e erra no Pai. Acerta no Pai, porque aí você pode errar no Deus. Fala, não tenho certeza qual que é o seu Deus não, mas eu sei quem é o nosso Pai. Mas não queira ter certeza do Deus do outro, se isso coloca em dúvida quem é o Pai, porque aí ele não é seu irmão. Vou repetir, meu irmão. Tem mulher aqui matando marido, tem marido aqui matando mulher, tem marido aqui abandonando o filho em nome de quem? De Deus. Porque ele acertou no Deus e errou no Pai. Quer arrepender? Acerta no Pai e erra no Deus. Fala, mulher,
O seu Deus é outro, mas o nosso Pai é um. Seus filhos estão te dando dor de cabeça? Então você faz assim: eles erraram no Deus, mas eu vou lembrar para eles quem é o Pai. Glória a Deus, amado. Pronto, resolveu. Resolveu sua família. Você pode ter um filho de cada Deus, mas não faça ele pensar que você tem um filho de cada pai. Amém, meu irmão? Outra experiência, Paulo Júnior, que é diferente também é a questão do... Todo mundo conhece aqui a região dos motéis ali de Aparecida. Não, pera aí. Vou te ajudar. Alguns aqui conheciam muito bem. É, isso aí. Agora, quase todo mundo aqui sabe onde é que fica. É isso aí. Alguns conheciam muito bem, já nem conhece mais. Mas todo mundo aqui sabe onde é que fica. Glória, pode ouvir um amém, irmão? É só dados mesmo que não sei se para vocês é novidade não, mas para mim foi novidade e me gerou constrangimento. Não é porque depois eles vai para a internet, o povo fala assim, ó, faz o recorte, aqui eles fazem o recorte. Aí tá vendo? Falava, bem que a gente suspeitava que lá naquele povo lá do Alfa, lá todo mundo conhece os motéis. É só trazer dados para reflexão, dados que eu coletei no boca a boca lá com as profissionais do sexo lá, as prostitutas. A gente faz abordagem, faz teste rápido, pergunta se está passando por alguma situação de saúde, né? E eu me assustei muito, porque a gente passa às vezes no horário de 10 horas da manhã, às vezes 3 horas da tarde. E, gente, vocês não têm noção a fila de carro que é de homens com seus carros de empresas esperando para pegar prostitutas. É uma coisa assim que me constrangeu. Talvez gerou um susto agora falar sobre isso, né? Mas é algo que me constrangeu. Porque é isso que o Paulo Júnior falou. Goiânia, para mim, que eu vim do sul, eu olho aqui, cada esquina uma igreja. Cada momento uma igreja. As pessoas lá no sul, quando se encontrava alguém sabia uma música evangélica, falava, nossa, você sabe essa música aqui? Todo mundo canta. Se chamar para um culto lá, que os carros tudo esperando, é capaz que dá umas 40 pessoas. Com certeza, ou mais. E essas irmãs que estão lá, essas prostitutas, a gente conversa com elas falam assim, vocês não sabem a quantia de homens casados que vêm aqui e eles pedem, olha, é forte falar isso, mas eles pedem para fazer sexo sem camisinha. Ela falou assim, a maioria das pessoas que pedem para transar sem camisinha aqui são homens casados. E é uma fila de gente para sustentar aquela prostituição. Uma vez, a nossa equipe, eu não estava. Amados, vocês estão ouvindo a implicação do que o Bruno está falando aqui? A implicação do que está sendo... Nós tínhamos que fazer uma conferência aqui para falar sobre isso. A implicação do que o medo trouxe para dentro da relação conjugal. O medo arrancou a sensibilidade. E agora ele está resolvendo a questão da sensibilidade dele com dinheiro. Com dinheiro. Porque agora ele vai falar, minha sensibilidade foi impedida lá em casa, então eu vou resolver isso. Eu vou pagar para alguém me devolver a sensibilidade e haja o que houver, a gente se desfaz do objeto do relacionamento. Que é isso? E o que me constrange, pastor, é ouvir daquela moça, daquela irmã nossa, ela falasse, ela ter a consciência, falar assim, eu não faço isso sem camisinha porque ele pode levar uma doença para casa. E o marido não ter a consciência. Não, eu não estou acreditando. Não, eu não estou acreditando. Então quer dizer que pode ter algumas mulheres, não aqui, porque aqui ninguém conhece mais, mas pode ter algumas mulheres aqui por Goiânia, que pensando que elas estão sendo prejudicadas por uma prostituta, elas nem sabem que foram salvas por ela.
Você escutou isso aqui? Que há algumas mulheres nessa cidade que foram salvas de uma doença transmissível por uma prostituta consciente, que sabendo o evento mal que ela carrega, não quer transmitir isso para outra pessoa. Tinha que abrir uma igreja. Que isso? Nós estamos vivendo uma desconstrução, amados. É por isso que isso, Rony, isso é de deixar qualquer um quer. Surtado. Todas as referências de vida, de honra, de dignidade, de respeito, de palavra empenhada, tudo comprometido. Amados, isso não é para gerar peso aqui não. Isso é para a gente finalmente viver o quê? Livre. Isso é para remover todo o jugo. Aí você vai entendendo por que está tão pesado. Você está entendendo, Lucas, por que está tão pesado? Que tem uma prostituta lá que tem mais consciência do que o cara que usa ela, preocupado em salvar a vida da mulher que queria ver ela morta. É a nossa crise de... Eu falo que se ela viesse na ceia, ela não comia a ceia. Eu falo muito sobre isso, porque os nossos relacionamentos... Se eu estiver falando muito... Não, rapaz, pelo amor de Deus. Você vai ter que fazer um apelo. Você me deu a oportunidade sem eu saber agora. Não, tá vendo como é que era de Deus essa Eu falei isso na ministração, a nossa grande crise, que eu percebo nisso, olhando filosoficamente para isso, é que a nossa crise de relacionamento, ela está baseada naquilo que nós esperamos receber ou nós esperamos entregar. Isso gera frustração e por isso que nós estamos vivendo essa crise hoje. Porque nós chegamos ao Deus Pai, o nosso Pai, como alguém que está esperando algo ou querendo entregar algo. E nosso Deus é tão íntegro e tão justo que Ele não vai responder esse povo. E o povo entra em crise porque Deus não está respondendo. Porque Deus não está falando. Mas enquanto nós chegarmos a um Deus que é justo, íntegro, por completo, como alguém que está recebendo algo ou entregando algo, Ele não vai responder. Mas quando nós não chegarmos como filhos, nós teremos a resposta. E essa é a nossa crise. Porque aí os nossos relacionamentos com a esposa, com o trabalho, com a igreja, com os amigos, vira isso. Vira frustração. E por isso frustração vai virando um fator ambiental que vai prejudicando a tua saúde emocional e alterações. E por isso nós estamos vivendo um país ansioso, porque as pessoas estão ansiosas por receber algo daquela relação que ela sempre colocou uma expectativa em receber algo. E não recebeu. Nós vamos empenhar uma palavra aqui agora. Nós vamos gerar um conteúdo multi-autoral. Amém? Amém? Nós vamos fazer isso lá. Todo o trabalho que a gente tem aqui. Nós estamos saindo aqui agora com a palavra empenhada, Rony. Que a questão emocional no Brasil, a questão das emoções, ela não é emocional, ela é ambiental. Porque isso vai reforçar a ideia de que Deus trabalha a vida a partir de um onde e de um quem. Se nós não tivermos consciência do onde Deus nos colocou para ser quem nós fomos feitos para ser, a gente vai começar a tratar as patologias, tratar os sintomas, achando que aquilo é circunstancial, ocasional, e não vamos entender que nós estamos vivendo uma condição emocional que ela é ambiental. Se nós não transformarmos o nosso ambiente de vida, se nós não tivermos noção do que está alimentando os valores e sentimentos da nossa família, não tem cura. Não tem cura. Se você não oferecer outro ambiente de valor, de espiritualidade, se você não entender que a espiritualidade ela é ambiental, que Deus criou um ambiente, e o ambiente, deixa Deus ministrar o seu coração, e para que haja uma espiritualidade saudável, o ambiente não pode ter carências. Deus colocou o homem num ambiente onde não haviam carências. Todas as carências criadas e que afetam o homem foram criadas a partir de uma percepção e não de uma realidade.
Deus nos fez para sermos plenos, bem-sucedidos em tudo, porque nada nos faltaria. E o diabo fez a gente viver a vida a partir daquilo que nos falta. Estamos procurando no outro, procurando na empresa, no casamento, na vida, nas relações. Estamos procurando um filho que a gente vai ter ou não ter. Então o filho que a gente não tem é em cima do que nos falta. O filho que a gente tem é em cima do que falta. A mulher que a gente quer é em cima do que falta. A empresa que a gente está dando a vida por ela é pelo que falta. Porque nós vimos a vida pelo que está faltando. Não tem saúde. Ou você estabelece na sua casa um ambiente onde nada te faltará, ou não existe nada que possa ser feito pela sua casa. Não existe, porque o homem fez do seu apetite, do seu ventre, o seu Deus. Por isso as pessoas pensam que estão sendo levadas uma a outra pela responsabilidade que querem assumir. Não é. São paixões insaciáveis de dois abismos que se atraíram. Você acha que você ama sua mulher e você acha que sua mulher ama você, e não é. São duas carências na potência máxima, acreditando que vão ser resolvidos pelo outro. Não tem quem satisfaça, não há limite, porque a alma humana deseja. Não há limite. Não há nada nessa vida que vai satisfazer seu apetite, sua carência, a não ser uma transformação do entendimento. Nós não combinamos nada. Então agora você vai ver o texto que Deus colocou no coração para a gente encerrar essa reflexão de hoje. Livro do profeta Abacuque. Escreve na testa, escreve numa pulseira, escreve no espelho do seu quarto, escreve no para-choque do seu carro, escreve onde você quiser, mas escreve. Você lê isso todo dia. Abacuque 2:4 diz assim: o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons. A presunção, presumir o certo que eu mereço, corrompeu tudo aquilo que eu desejo. A vaidade de achar que eu sei o que é melhor para mim. E tem gente, presta atenção, e tem gente procurando o Evangelho, pensando que o Evangelho é o melhor para ele. Não ofereça o Evangelho para o seu filho como se aquilo fosse o melhor para ele, porque ele vai ter do Evangelho um desejo. E aí na hora que aquilo aparentemente não for bom para ele, ele não quer o Evangelho. Então ele vai fazer um Evangelho à conveniência dele. Ele vai escrever seu próprio Evangelho e querer que Deus abençoe aquilo que ele escreveu. O Evangelho às vezes vai ser ruim para mim, porque vai me levar para onde? Para a cruz. O Evangelho nem sempre vai ser para me salvar como eu gostaria de ser salvo. O Evangelho às vezes vai ser para que eu morra como eu deveria morrer. O Evangelho não é para dizer como você gostaria de viver, para ter a família que você sonhou. Mas o Evangelho é para dizer onde é que você tem que sacrificar tudo aquilo que você desejou e sonhou um dia em favor da pessoa que agora você ama. Amém, amados? Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Não é que chegou uma coisa agora que vai salvar a sua casa. É porque finalmente agora entrou pela porta da sua casa alguém que não está querendo se salvar. Sabe qual que é a boa notícia? É que finalmente você vai chegar na sua casa hoje e vai dizer assim: gente, tem uma boa notícia para dar para vocês. Pais, de mim vocês estão livres. Essa é a boa notícia.
Chega hoje lá na sua casa e diz: gente, paz, de mim vocês estão livres. Ninguém aqui tem que fazer coisa alguma para me salvar. Quem que eu posso ajudar primeiro? Já que eu não tenho que me salvar. Essa é a boa notícia. Que finalmente alguém viu o Pai e agora vai mostrar o Pai para os seus irmãos. É isso que ele está dizendo. Os desejos de vocês não são bons, porque o justo viverá da fé. Então a fé não é para garantir seus direitos. A fé é para que você possa abrir mão deles. Eu vou falar devagar. A fé não garante seus direitos. A fé é para que você espontaneamente possa abrir mão deles. E aí, a fé vai fazer você se tornar uma pessoa. Anota isso aí. Anota. Ou no seu celular, ou na sua memória, anota. A fé transformará você numa pessoa, ainda que, todavia. A minha oração é que hoje, Bruno, a gente possa percorrer as ruas da cidade como você faz, sendo uma pessoa ainda que, todavia. O que é uma pessoa ainda que, todavia? Abacuque capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja azeitona na oliveira, ainda que as lavouras não produzam trigo, ainda que não haja ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Na outra versão diz: ainda que tudo fracassa, todavia eu me alegrarei. Então nós queremos ser pessoas, ainda que, todavia. Qualquer que seja a trajetória que Deus desenhar para você, isso não vai desviar você do seu propósito. Em todavia, qualquer que seja a trajetória, qualquer que seja o roteiro, isso não desviou você do seu propósito. Porque se você for uma pessoa obstinada, por quê? Desse jeito, você nunca vai ser um ainda que, todavia. Então não seja alguém porque desse jeito, mas seja alguém ainda que, todavia. Porque quando você se torna uma pessoa obstinada no seu porquê tem que ser desse jeito, você sempre vai se desviar do seu propósito, fazendo força para manter sua característica, seu direito. Então querer forçar o seu porquê e querer impor o seu desse jeito desvia você do seu propósito. Mas se você for alguém ainda que, e olha que é um ainda que nas coisas mais graves, e ele diz assim: ainda que a figueira. Por que ainda que a figueira? Ainda que chegue um momento da sua vida que tudo aquilo que te alimenta, que te supre, que te mantém, uma palavra, um salmo, sabe aquelas coisas mais básicas da sua vida? Você não depende de um culto, você não depende de uma reunião ou de uma pregação, porque aquilo já está impregnado dentro de você. Você tem dentro de você um conteúdo residual. Você já comeu do figo, de modo que você representa a palavra que você crê. Você não está em busca dela como alguém faminto, você já representa. Por isso que ainda que a sua igreja seja meio bagunçada, ainda que você não ache o pregador que você gostaria, ainda que o grupo de louvor seja meio ruim, interessa, você não está procurando isso, você está livre. Amém. Você está livre. Amém. Ainda que não tem o grande pregador lá que você gosta de ouvir, não, ainda que
aqui a última garrafa de vinho, você nem lembra quando foi que você tomou ela. A sua alegria agora é só interior, é só a sua memória. Só a sua memória. Talvez você tenha guardado a garrafa do melhor vinho só para cheirar. Tremão, como é que foi bom aquele dia? Porque beber mesmo, não tem nem uva na videira. Óleo para curar suas feridas, tem nem azeitona, quanto mais o óleo. Metas alcançadas, resultados você mostrar para os outros, tem curral, mas não tem ovelha nem vaca. Então você fica em dúvida, eu mostro para falar do meu fracasso ou eu mostro para falar da minha perseverança? Eu escondo o curral vazio, porque pode ser que alguém pense que eu sou uma pessoa fracassada, ou eu faço questão de levar todos os meus amigos sistematicamente para ver o curral vazio, para eles saberem que eu nunca desisti e nem vou desistir. Pessoas que não dependem das circunstâncias, dos resultados, dos favores, dos benefícios, porque tem memória. Pessoas que finalmente se tornaram ainda que. Nossa oração hoje, aí você entendeu por que o Espírito moveu para te ouvir aqui. Tudo a ver, né? Quantas pessoas, por quê? Quantos filhos nós estamos transformando num filho por quê? Ó, meu filho, o dia que você tiver isso, o dia que você fizer isso, o dia que você morar numa casa assim, o dia que você ganhar um dinheiro assim, o dia que você fizer... Esse cara não é um ainda que, ele é um por quê? E sabe o que uma pessoa por quê vai querer? Um desse jeito. Mas sabe o que uma pessoa ainda que vai se tornar? Um todavia. Minha oração é que todos os filhos dessa paróquia aqui sejam ainda que todavia. E não um porquê desse jeito. Glória a Deus, amados. Amém. Irmãos, dia 15 nós temos um encontro maravilhoso lá em São Paulo, num local de eventos lá maravilhoso, dia 15 agora, feriado, vai ser dia 15 e 16, o encontro Somos Todos Gigantes, liderado por um ainda que todavia. Pensa fazer um apelo aqui para o Instituto Nacional do Nanismo, liderado pelo nosso ainda que todavia Biel. Então o Biel, um ainda que todavia, glória a Deus, ó que coisa maravilhosa. Só que é o seguinte, tem 55 mil reais espalhados por aqui que o pessoal ainda não lembrou o destino dele. Então tem gente aqui distraído porque tem 55 mil. Quando a gente começou esse assunto era 120 mil, agora são só 55 mil. Ó que coisa linda, não é maravilhoso isso? 65, mais da metade da conta já, agora está faltando 55. Você só precisava estar sendo lembrado que esse dinheiro está guardado em algum lugar aí, e como o destino dele é um destino ainda que todavia, você não vai guardar esse dinheiro para ele ser uma coisa porque desse jeito. Por que desse jeito? Se você ficar guardando esse tempo para uma doença que você vai ter, para um hospital, né? Então você não vai querer que Deus honre a sua incredulidade. Você fala, não, eu estou guardando esse dinheiro porque sabe-se lá. Não, então você tem guardado com você um dinheiro ainda que todavia, não faça dele um dinheiro porque desse jeito. Glória a Deus, amado. Aleluia. Vamos orar. Então a conta está aqui. Eu espero que até quarta-feira. Não espero também que seja antes, não, para dar uma adrenalina lá no povo, o povo fala tal. Porque tem que dar uma atenção.
Senão não é ainda que. Glória a Deus, amado. O dinheiro tem que chegar lá, tipo assim, acabar de chegar quinta-feira, 6 horas da tarde. Aleluia. Vamos orar. Estou muito alegre, com tanta virtude derramada aqui, tanta virtude compartilhada. As mulheres aqui, um movimento ainda que, todavia aqui, maravilhoso. Pai, obrigado. É porque o povo não sabe aqui não, amados. Mas aqui em família eu posso abrir o particular. Quando não estou expondo ninguém. Sabe aquelas imagens que vocês viram, daquelas mulheres bordando, desenhando lá? Aquele lugar maravilhoso, que é a mata, que é a janela redonda. Irmão. Sabe onde é que é aquela casa lá? O nome daquela casa lá chama Ainda Que Todavia. Temos que honrar a mulher daquela casa que não está aqui hoje, a Beth. Ali é a casa da Beth. Pensa uma casa, ainda que todavia. E essa mulher firmada, uma estaca firmada, que nunca arredou pé da sua fé, entregou o seu marido com dignidade ao Senhor, honrou a casa dela com todos os desafios, enfermidade, tudo, desafio, luta, privação emocional, privação da saúde. E a Beth nunca esboçou qualquer segundo de murmuração. Se você encontrasse a Beth no meio do maior sofrimento dela, você fala, não é possível. Eu estou exagerando aqui? Não, sorriso. Entrega, sorriso. O tempo todo, hospitaleira. Então vamos honrar. Tá falando que vai ser de novo lá. Então eu queria honrar aqui, porque toda vez você recebe esse testemunho. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado por toda a entrega, todo o vento soprado aqui, toda a entrega, tudo que está sendo derramado, a história, trajetória do Bruno, das mulheres, a palavra de exortação na nossa vida. Ó Deus, nós não queremos ser traídos pelos nossos desejos, não queremos ser enganados pelos nossos desejos, porque eles não são bons. Nós queremos ser fiéis àquilo que é a nossa vocação, o propósito, Senhor, da nossa vida. Então, ainda que a contabilidade dos resultados, ainda que tudo pareça o contrário, todavia, nossa alegria, nossa disposição, nosso empenho é o Senhor, é o propósito, é aquilo que a gente veio para cumprir e para oferecer, e não aquilo que a gente pretende receber. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e em todo lugar. Amém e amém, graças a Deus.